Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do meu canal de vídeos no YouTube. Meu nome é Alessandro Trovato e nessa aula eu vou tirar a dúvida de um amigo, Debimar, que mandou pelo e-mail uma planilha e ele estava com uma certa dificuldade. Segundo ele, ele recebe essa planilha periodicamente, ela tem quase 70 mil linhas e ele precisa fazer um preenchimento de valores em uma determinada coluna, só que respeitando os códigos que já existem lá, sem sobrepô-los. Então eu resolvi gravar esse vídeo porque eu achei interessante, porque não existe uma só técnica para fazer isso. Existem várias e eu vou mostrar 3 aqui nesse vídeo para vocês. Vamos lá, vou abrir a planilha. Ele me mandou uma planilha de exemplo, eu fiz algumas alterações para descaracterizar a planilha, para que não aparecesse dados sensíveis aqui, mas basicamente o que ele precisa? Esse é um código que precisa vir para a coluna F, desde que não haja um código na linha. Se procurarmos, existem valores vazios aqui na nossa coluna F. E esses valores deverão ser substituídos ou complementados por esses códigos que estão à esquerda. Como fazer então para manter os registros anteriores, mas sem apagá-los e trazer esse novo valor para cá? Existem várias formas de fazer isso. Então vou começar com a primeira delas, que eu acho que seria a função que talvez você conheça. Vou chamar de método 1, que é o uso da função C. Se, abro parênteses, esse valor for diferente de vazio, ou seja, se houver qualquer conteúdo dentro dele, então você vai colocar esse próprio valor. Se não, você vai colocar o valor da célula A2. Eu estou simplesmente checando se já existe valor, se houver, repita. Se não existir, coloque o anterior. Vou dar 2 cliques e vocês vão ver que o processo aparentemente deu certo. Ctrl setinha para baixo na coluna F, ao visualizarmos a coluna com valores, vamos encontrar eles preenchidos automaticamente. Vou formatar essa coluna como texto também, pronto. Eu poderia fazer um tratamento aqui, fazer uma série de coisas, mas basicamente, Debimar, o que você fez aqui, o que nós fizemos, na verdade, foi tratar a planilha, trazendo as informações com o uso da função C. Eu vou pintar essa célula de amarelo, essa planilha não vai estar disponível para download, eu apenas vou utilizá-la como modelo aqui no nosso treinamento, mas eu vou copiar essas fórmulas e vou colar como valores apenas para dar sequência. Uma outra dica para esse meu amigo, quando você estiver manipulando a planilha, perceba que ela está extremamente lenta. Quando você der um Ctrl End na sua planilha, você vai perceber que o cursor não vai vir para a última linha 68.000. Ela vai vir para a linha 68.000 e alguma coisinha, só que lá na coluna ALS. Então existem muitos dados que foram alterados e adicionados na sua planilha que estão deixando ela lenta e e ela vai se corromper muito fácil. Então eu aconselho que você verifique. O que eu fiz foi copiar esses dados da sua planilha para uma nova e aí todo o processo de lentidão acabou. Inclusive, o processo aqui é feito mais rápido do que exatamente na sua planilha. Método 2, eu não vou usar uma função. No método 2 eu vou usar uma gambiarra. Veja só, vou selecionar todo o conjunto de dados com Ctrl asterisco e em dados eu vou classificar a minha coluna F. Ao classificar a coluna código anterior e dar um OK, nós vamos visualizar que os códigos anteriores serão mantidos e colocados em ordem crescente. Quando eu dou um Ctrl setinha para baixo, eu tenho certeza absoluta que dessa linha para baixo está tudo vazio. Eu posso digitar o sinal de igual, clicar sobre a célula da coluna A referente a essa mesma linha. É claro, se eu tirar a formatação de texto dela e executá-la. 2 cliques vai fazer com que esse código seja copiado em todos os espaços em branco. Então perceba que eu poderia também eliminar essas fórmulas, selecionando todos os valores da coluna F, colando especial apenas valores. Vou dar um Ctrl Z, nós vamos desfazer essa ação, esta e inclusive a classificação dos dados. No método 3, que eu aconselho, que foi o primeiro método que me veio à mente, esse é o que eu usaria por padrão. Então veja só, vou pressionar Ctrl End e vim para a última célula. Vou clicar na última célula da coluna F que tem valor, ou na última célula dos seus dados, não importa se ela tem valor ou não. E vou pressionar Ctrl Shift Home. Agora, mantendo apenas o Shift pressionado com a setinha para a direita, eu vou clicar
apenas para a coluna F selecionada. Eu não posso selecionar a coluna F por inteiro, porque você já vai perceber. Se eu pressionar o F5, nós vamos abrir a caixa de diálogo chamada Ir Para. E nesta caixa de diálogo Ir Para, nós temos o botão Especial. Clicando em Especial, eu vou escolher todas as células que estão em branco das minhas selecionadas. Veja que o Excel para um pouquinho, mas aí, se nós rolarmos a tela, vamos ver que somente as células em branco foram selecionadas da coluna F. Por isso que eu não seleciono a coluna inteira. Sinal de igual, sem mexer com setinhas ou mouse, vou andar com o cursor até a célula da coluna A, na mesma linha, cuidado para não trocar a linha, e ao invés de Enter, pressione Ctrl Enter para que essa fórmula seja adicionada em todas as células. Mas você viu que ela não deu certo, porque eu preciso trocar a formatação de novo. F2, Ctrl Enter, e agora nós vamos ter todo o resultado pronto. Se eu rolar a tela pela barra de rolagem vertical, lá no final, nós vamos ver todas as células que estavam sem o preenchimento foi feito corretamente, com o uso do recurso de células especiais, selecionando as células em branco. Então, Debmar, perceba que não existe uma única forma de fazer isso. Existem 3 formas diferentes. E existe a quarta também, que seria copiar os valores e colar na coluna. Mas aí já seria um trabalho realmente muito, mas muito difícil, pois você poderia cometer algum erro. Para saber se está tudo certo, você pode classificar os dados e verificar se alguma das colunas ficou em branco ou não. Se não ficou nenhuma em branco, é sinal que o nosso método deu certinho e você já pode trabalhar com as suas fórmulas. Dica extra, se você não quer trabalhar com colunas adicionais, copie todos esses dados e lá na sua coluna do código anterior, você pode colar apenas os valores. Após a colagem ser feita, você pode tranquilamente eliminar a sua coluna usada adicionalmente para ajudar no código e ter os resultados prontos para uso. É isso. Então, Debmar, espero que tenha ajudado. Sua dúvida achei bem curiosa porque eu poderia ter mais de uma forma de fazer a ação. Por isso gravei esse vídeo para você. Espero que goste, espero que vocês que estão assistindo esse vídeo também tenham curtido essas técnicas e pense bem, sempre há uma outra forma de resolver um problema. Pode ser que você conheça outras que não estão aqui nesse vídeo. Deixe aí nos comentários para ajudar todo mundo que uma hora vai chegar a esse vídeo para tirar suas dúvidas. Grande abraço e nos vemos no nosso próximo encontro. Até lá!